Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Sabe quando você vai presentear alguém com uma planta, geralmente com uma flor? Esses grandes eventos onde as pessoas acabam usando de vegetais para presentear pessoas, para decorar espaços, para fazer um lugar mais bonito. Geralmente como que ele é? Se você já reparou, ele deve ser, na maioria dos casos, feito com flores. Você vai presentear uma pessoa que você ama dentro desse ideal de presentear só em datas específicas ou então só para conquistar um buquê de flores. Dia das Mães, né? Como ainda é um ritual muito grande, flores. Dia dos Namorados, flores. Você vai colocar um enfeite na sua sala para deixar um lugar mais bonito, decorar o ambiente, flores. Você vai decorar um salão, uma festa, algum lugar que está acontecendo um grande evento, flores. Até mesmo na morte, até mesmo quando as pessoas morrem, você faz uma coroa de flores. O que isso quer dizer em última instância? Quer dizer que as flores elas são colocadas como aquele ponto de adoração, de cultuação, digamos assim, a celebração. A flor ela entra na história, nos episódios, nas narrativas como uma celebração. Não à toa fala-se muito de desabrochar como algo que ganhou a vida, que realmente se expandiu. Ou inúmeras músicas que você pode escutar por aí, que ela foca na flor como aquele objeto que representa a beleza, a delicadeza e não por acaso o feminino. A flor também é uma coisa que representa muito o feminino. Então, quando a gente vai pensar no mundo, as pessoas são muito interessadas na flor. E às vezes esse interesse é porque de fato flores são muito bonitas, algumas delas, a maioria, de fato porque suas cores são vibrantes e porque realmente chama atenção, evolutivamente falando, né? Existe uma adaptação pela qual as flores foram passando, uma mutação pela que elas foram passando. As flores são folhas modificadas que têm essa função de atrair polinizadores, de atrair animais que vão consumir os frutos, etc e tal. É um processo também que se explica a partir daí. Mas no meu questionamento filosófico, eu quero pensar nas flores como um objeto de atração e de interesse que movimenta as pessoas hoje. E o que eu tenho visto é que a maioria das pessoas, elas gostam das plantas, não necessariamente pelas plantas, no fundo nem gostam tanto assim das plantas. Elas gostam das flores, gostam daquilo que as flores representam. Mesmo gostando muito, eu não sei se de fato as pessoas se dão conta de que no fundo, o que elas gostam mesmo é do efêmero. É daquilo que é lindo, que é bonito, que decora, que mostra, que fala sobre uma intenção, um momento, um episódio, um evento, mas que ainda assim é efêmero. As flores não duram muito tempo. As flores acabam, elas têm uma duração. Se elas forem fertilizadas, elas vão produzir frutos. Se não, elas vão acabar. Então, quando a gente para e observa um evento, uma coisa, e a gente se apega àquela característica mais notória daquela situação, aquela característica mais vibrante, mais chamativa, às vezes nós estamos repetindo de outras formas essa metáfora da flor. Nós estamos repetindo de outras maneiras essa metáfora de que tem gente que gosta da planta pela flor e não necessariamente pela planta. Não sei se por acaso, se isso também tem a ver com esse meu jeito mais de questionar as coisas, de gostar de coisas que vão durar mais tempo, em vez de gostar daquelas coisas que sabidamente vão durar pouco. Então eu prefiro me apegar
a algumas situações, a alguns contextos e a algumas características que tendem a me acompanhar por um pouco mais de tempo, sem que seja tão efêmera, mesmo que o efêmero possa ser muito bonito. E isso também tem me feito a construir um outro padrão de beleza, um outro modo de achar as coisas bonitas. Por exemplo, eu gosto muito de plantas. Gosto muito de plantas, tenho algumas, já tive muito mais. Só que as plantas que eu mais gosto são as plantas da família Aráceas. E são as plantas que têm mais folhas, folhas grandes. Eu gosto de folha. Eu gosto daquelas plantas com folhas grandes, folhas grossas, folhas bonitas, folhas perenes, né? Que são folhas que duram por muito tempo. Eu gosto dessas. Eu gosto de cultivar plantas que eu compro elas pequenininhas ou medianas e eu vou cuidando, vou colocando água, colocando nutrientes, elas vão crescendo e eu vou trocando de vaso, elas vão crescendo ainda mais. Eu gosto dessas. Eu gosto dessas que se marcam pelo que elas são na maior parte do tempo. Eventualmente elas dão flores, algumas. Quando elas dão flores eu acho bonito, acho maravilhoso e tudo. Só que o que me faz valorizar aquela planta não é a flor, é a planta. Então a flor, quando ela chega como um algo mais. Um algo mais que embeleza, que deixa bonito, tanto a planta como os arredores. Mas quando aquela flor morre, ou ela cai, eu continuo gostando da planta. E o quanto disso, nessas metáforas todas aqui, nesses minutos, se reflete também nas nossas vivências pessoais, nos nossos relacionamentos, no brilho que a gente tem, né? No brilho nos olhos, pelas coisas que a gente faz, que a gente busca. Quanto do que a gente busca, no fundo, é mais o espetáculo daquela situação do que a própria situação em si. A gente está acostumado a estar em ambientes, a buscar por ambientes onde a felicidade é essa flor, onde a felicidade é esse lugar, né, que a gente está ali buscando para se encontrar. A tristeza, bom, talvez a tristeza seja a flor que caiu, talvez a tristeza seja o que as pessoas vão interpretar como uma planta sem flores, né? E as pessoas não lidam bem com isso. Logo, o que acontece mesmo é de que as pessoas acabam se acostumando a buscar só o que está em flores. Eu conheço pessoas que são da seguinte forma, né? Ah, eu adoro plantas, eu gosto de plantas, vamos ali comprar plantas. E a pessoa vai numa loja que tem plantas, compra várias plantas com flores, várias plantinhas com flores lindas e decoram o espaço e deixa tudo bonito. E as flores vão ficando lindas e maravilhosas. Algumas compram plantas, né, com as flores bem no broto, aí elas desabrocham e fica lindo, maravilhoso mesmo. Só que aí, quando a planta começa a perder as flores, isso acontece mesmo, a pessoa se coloca num lugar meio que de desencanto pela situação. E esse desencanto também ele vem acompanhado de um desinteresse. Há um desinteresse pela situação, há um desinteresse pela planta. Aquela pessoa que tirava foto, né? Eu já vi essas cenas. A pessoa tirava foto todo dia tirava uma foto de um brotinho que nascia e fazia um poeminha e tiravam outra foto e colocavam no story, colocavam nos lugares e tirava mais foto da flor aberta e tudo mais. Na hora que caiu a última flor, nunca mais teve uma fotinho. A planta que começou a ser menos olhada e visitada, porque no fundo, o que se procurava não era bem a foto, não era bem a flor, era a foto com aquela flor, né? Era o poder dizer sobre a coisa, nem necessariamente a coisa. Quando não tem mais o motivo de você se aproximar, quando não tem mais aquilo que vai produzir a sua foto e a sua exibição, a coisa perde a graça. A coisa perde o sentido, a coisa fica triste. E ao ficar triste no mundo movido pela felicidade, o que acontece? As pessoas se afastam, não vão mais frequentar aquele espaço, não chama mais atenção, logo não dá mais água, não coloca mais nutriente, não coloca mais num lugar de sol ou sombra adequado, e a planta começa a morrer. Ela começa a definhar, começa a perder todas aquelas características, porque ela está perdendo o quê? Está perdendo a vida. E quando morre, quando ela se perde, quando ela se acaba, a pessoa ainda fala, eu não tenho mão boa para planta, não tenho mão boa para isso, ai, como ela não dura nada, ela não é muito resistente, né? Só que no próximo evento, no próximo episódio, a escolha vai ser pautada da mesma forma, na flor.
Algumas pessoas já não perdem nem tempo. Elas compram logo um buquê. Compram logo um buquê que não tem nenhuma pretensão de se manter vivo ao longo do tempo, então só vai colocar no máximo ali num vasinho com água para ele durar um pouco mais, mas já compra sabendo, eu te comprei só para você enfeitar. Quando você morrer, eu substituo. No fundo, acho que as pessoas queriam mesmo plantas, flores de plásticos, né? Se elas querem flores que não morrem, elas deviam ter flores de plástico. Porque quando elas cansarem e enjoarem, em vez de perderem porque morreu, quando enjoarem elas simplesmente param, pegam outra coisa. O que será que a gente tem feito das nossas amizades, das nossas relações, que estamos buscando nas pessoas, nas coisas, nos livros, nas comidas, nas experiências? Somente flores, sem avaliar aquilo que também produz a flor. Avaliar aquilo que sustenta a flor, que também tem a sua beleza colocada, que também pode ser belo, que também pode ser bonito e ser perene. Será que a gente sabe lidar com coisas que são perenes sem a gente enjoar? E será que justamente por isso, por essa capacidade que a gente foi adquirindo de não lidar com essa não capacidade, no caso, né, de não lidar com coisas duradouras, a gente escolhe a flor e aprendeu a gostar da flor por isso? Ou será que é o contrário, por gostar tanto das coisas que são bonitas, mas que duram pouco, a gente começa a valorizar menos aquilo que dura mais tempo? O que será que é? Qual será que é a ordem? Será que tem uma ordem? Será que é um pouco dos dois? Nos relacionamentos, a gente chega naquela ânsia, naquela, sabe, aquele fogo, naquela vontade de ver, de conhecer, porque o começo são as flores. Porque a gente está colocando ainda nessa nossa lógica social, né, de quando você vai conhecer alguém, você coloca todas as suas melhores características. Você se mostra do melhor jeito que você é, de acordo com do que aquele contexto social pede. Então, se o contexto social tem uma regra de etiqueta e de formas de conduta para conquistar alguém, e conquistar não é um termo usado por acaso, né? Mas se tem essa norma de conduta, esse protocolo de como conquistar, e isso é colocado como a melhor forma, você vai escolher essa melhor forma para não decepcionar, para não afastar as pessoas. Pelo contrário, para atrair as pessoas. Então você se floreia, se transforma em flor para conquistar as pessoas. E a outra pessoa aprendeu também a buscar por isso. Você, a outra pessoa. Então a gente, nesse movimento que a gente aprende a buscar e aprende a fazer uma performance, a gente aprende a ser e a desejar a flor. A gente não olha muito para quem contém a flor, para como ela está, aonde ela está e o objeto que está para trás disso. A gente não quer. E a gente também não quer que as flores morram. A gente quer flores para sempre. Então, se você quer flores que não morram, peguem de plásticos. E eu fico me perguntando o quanto que a gente também tem se plastificado socialmente, o quanto a gente tem se plastificado na nossa maneira de ser, de atuar, de agir, nos nossos protocolos, né, no nosso modo de se aproximar das pessoas, no nosso modelo de conquistas e idealizações do que a gente espera, o quanto a gente se plastifica para que não mude, porque a ideia de plastificar é quase uma ideia da gente não se alterar muito, porque se a gente se alterar muito, aquilo que a gente vendeu como sendo o nosso melhor vai ser perdido o interesse. E a gente não quer que percam o interesse em nós. A gente não quer que olhem para nossas flores e digam, putz, morreu essa flor, acho que eu vou procurar um outro vaso. A gente quer parecer aquela flor do começo ao fim. E não se preocupa com a planta da flor, se preocupa com a flor. E aí começam, né, as plastificações, aquelas flores de plástico que elas são tão mais bonitas quanto mais elas imitam a realidade. Então, quanto mais uma planta é capaz de imitar a realidade, mais essa planta tende a ser admirada. E a gente vive num mundo de imitações. A gente vive numa era de imitações da realidade, sendo que a gente não quer viver a realidade. E isso é muito estranho e complicado e confuso, e seja lá o que for, porque a gente rejeita uma realidade, só que a gente imita essa realidade que a gente rejeita. Talvez porque a realidade ela não é fixa. Talvez porque a realidade ela está em transformação o tempo todo. Ela não se mantém. Ela se transforma, ela se modifica com o tempo, assume novas formas, perde outras. E a gente não gosta, né? Então a gente repete, reproduz cenas da realidade que são aquelas cenas que duram para sempre.
Não à toa, né, essa ideia de buquê, de flores, eles estão sempre bonitos, sempre novos, sempre cheios, e as flores são muito parecidas entre elas, né? A gente quer aquelas que imitam bem aquela nossa imagem de flor bonita, aquelas que imitam bem a nossa imagem de buquê maravilhoso, de decoração impecável e que seja constante, que se mantenha, que seja sempre ela, porque se mudar muito, a gente talvez nem dê conta. O anestésico que a gente usa, no fundo, é a imitação da realidade. A gente não quer a planta pelo que ela pode ser, a gente quer a flor, que é o que ela pode estar naquele momento, naquele frágil, naquele efêmero momento. E qual é a maneira que a gente tem vivido ultimamente? Como que a gente tem olhado para as coisas que a gente gosta, para o que a gente produz, para o que a gente busca na vida, para os nossos relacionamentos, seja afetivos sexuais ou não, para a maneira como a gente constrói o nosso próprio gosto. Como que a gente tem construído o nosso gosto num mundo tão efêmero, tão fugaz? As pessoas não podem sequer curtir a própria tristeza, porque isso não é bom. Elas têm que curtir as doses diárias de felicidade, as doses diárias de excitação, de ânimo, empolgação e uma extrema constância de good vibes. Quem que aguenta isso? Será que as pessoas aguentam? Eu suspeito que elas não aguentam. Elas performam um aguentar, mas que no fundo, elas estão só aumentando a dose. Elas estão só aumentando a dose da medicação, da anestesia, porque a anterior não dá mais conta. E a velocidade que a gente vê a vida se movimentando, as informações, o fluxo de convites, o fluxo de vínculos e de afetos e de tudo, isso só denota que, de fato, a gente está num movimento que cada vez mais exige uma dose mais alta para que a gente sinta os prazeres mínimos da vida, que é um prazer de se contentar com a beleza, se contentar com o simples, se contentar com a calmaria. Calmaria, sei lá se as pessoas sabem o que é isso mais, né? Mas pensemos sobre o que nos atrai, se é somente a flor ou se é a planta. Obviamente que aqui não é uma crítica a quem gosta de flor, porque eu também gosto e muita gente gosta, e são bonitas, flores são gostáveis. A questão, que é isso que eu gostaria de trazer mesmo, é o quanto do nosso gosto ele é produzido no e para o efêmero. Quanto do nosso gosto é fugaz. Quanto que nós somos frágeis, nós somos de cristal. Quanto que a gente quebra fácil e para não se quebrar a gente se blinda de mil e uma maneira. O quanto a gente não tem condição de sustentar uma coisa que dure mais tempo e por isso a gente se apega a um efêmero atrás do outro sem pausa, sem intervalos. Efêmeros, efêmeros e efêmeros. Porque se você perder tempo você vai ficar num espaço de silêncio, um espaço vazio, e nesse espaço vazio você vai ter que olhar para si. E quem olha para si pode encontrar aquilo que nunca olhou antes e pode se assustar. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?